Paz e graça, meus irmãos. Sou o pastor Marcos Gama e eu passo por aqui para trazer mais uma palavra de Deus para abençoar a sua vida. Estamos numa série de vídeos falando sobre bloqueios. Bloqueios que impedem todo cristão sincero de vivenciar todas as maravilhas que Deus tem destinado através da conquista do Calvário para a vida de cada um de nós. E hoje eu quero falar sobre ensinos falsos. Ensinos falsos. Se você é novo por aqui, se inscreva. E você que está conosco nessa jornada, deixe seu comentário, aperte as notificações e deixe seu joinha para que a gente possa alcançar mais vidas, tá bom? Bem, bloqueios são ações malignas que o inimigo usa em qualquer circunstância para impedir que um cristão verdadeiro possa avançar no plano que Deus tem para a vida dele. E a pergunta é essa, pastor, mas o inimigo pode impedir aquilo que Deus tem para fazer nas nossas vidas? O inimigo não pode impedir a Deus. Mas o inimigo pode tentar bloquear a mim e a você, como o inimigo tentou impedir Jesus de chegar em Gadara através de uma grande tempestade. Pastor, o senhor está dizendo que a tempestade ela foi movida pelo diabo? Não, eu estou dizendo que o inimigo aproveita das tempestades para tentar bloquear a mim e a você. O ensino falso é um dos piores bloqueios que possa existir na vida de um cristão. O ensino falso bloqueia porque ele age na mente do cristão, impedindo ele de vivenciar, de tocar, de acessar coisas que Deus já determinou em sua palavra para que ele possa ter acesso. Em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, a Bíblia diz que nos últimos dias os homens dariam ouvidos a doutrinas de demônios. Doutrinas são ensinos, e o texto de Paulo diz que demônios seriam a origem dessa doutrina. E a pergunta fica, para que demônios estariam dispostos a enganar, a criar doutrinas? Para quê, pastor? Para que essas doutrinas, que são corpos de ensino, pudessem bloquear a mim e você. O ensino errado leva a mim e a você a um caminho errado. O caminho errado leva-nos a um destino que nós não queremos chegar. Doutrinas de demônios é uma ação maligna para bloquear a nossa mente, para que a gente não possa acessar aquilo que Deus tem para mim e para você. Em Oséias capítulo 4, versículo 6, o profeta denuncia dizendo que o meu povo se perde porque falta-lhe o conhecimento. Então, se o inimigo ele está semeando no meio do povo ensinos errôneos, ensinos de demônios, para que pudesse fazer com que nós tenhamos dificuldade ou pior, não acessarmos o que Deus tem para nós, esses ensinos falsos são bloqueios. E aí o texto diz, o meu povo se perde porque falta-lhe o conhecimento. O conhecimento é necessário, o conhecimento é um degrau, o conhecimento bíblico, coerente, coeso, é um degrau maravilhoso para que a gente possa crescer, se desenvolver e acessar o que Deus já liberou para a nossa vida. Em Gálatas capítulo 6, versículo 7, Paulo escreve dizendo que aquilo que o homem semeia, aquilo o homem colhe. Então perceba, se eu aprendo errado, eu semeio errado. Se eu aprendo errado, eu gero expectativas que Deus jamais vai criar, jamais vai fazê-las, porque Deus não deu essa ordem para mim. Então, quando nós estamos sob um domínio de um ensino falso, nós vivemos uma vida cristã falsa. E eu quero fazer aqui uma divisão, uma separação entre ensino falso e ensino limitado. Como assim, pastor? Quando Apolo estava pregando, Apolo pregava sobre o batismo de Jesus. Quando Paulo chegou naquela mesma localidade, pregou também sobre o Espírito Santo e o batismo com o Espírito Santo. Existem os ensinos falsos, existem os ensinos limitadores, ensinos que não estão completamente ou não foram completamente distribuídos para as pessoas. Nesse primeiro, você tem bloqueios. Nesse segundo, você tem, como posso dizer, dificuldade de acesso. O que importa nessa manhã, neste dia, falando sobre bloqueios, usando temática ensinos falsos, é que Deus, ele revelou na sua palavra conhecimento para que nós cresçamos. Ele revelou em sua palavra conhecimento para que a gente avance, para que a gente produza. Por quê? Porque nós somos o corpo de Cristo e o corpo de Cristo carrega o reino de Deus. Então o ensino falso, ele bloqueia. O ensino falso faz com que nós ajamos de forma errada e acabamos não colhendo aquilo que Deus quer que a gente colha, ou acabamos plantando coisas que não queríamos colher. O Senhor Deus, através dessa palavra, traz para você o primeiro remédio contra esse bloqueio. Pastor, e o que é que eu faço? O que é que eu faço para sair desse bloqueio? A Bíblia diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.
O povo de Deus precisa se aprofundar na palavra de Deus, no ensino correto. Nós estamos vivendo um período de ensinos rasos, de pessoas que não se aprofundam, de pessoas que não vão mais além, de pessoas que não se jogam no conhecimento da palavra. Logo a sua mente, ela fica sem a matéria-prima do milagre, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Eu quero convocar você a, em nome de Jesus, quebrar esse bloqueio maligno do falso ensino e avançar naquilo que Deus tem para a sua vida, para a sua casa e para a sua família. Lembre-se, Deus, Ele levantou você para ser uma coluna e para ser também uma voz nessa geração. E a sua voz precisa ser uma voz que ecoe a voz de Jesus. E a voz de Jesus ecoa pelas Escrituras. Então, todo bloqueio a partir de ensinos falsos na sua vida sejam neutralizados hoje e que você cresça espiritualmente para a glória de Deus. Vejo você no nosso próximo vídeo sobre a série Bloqueios. Compartilhe com mais pessoas, deixe seu comentário. Tenho certeza que Deus vai te abençoar poderosamente. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.